foi? Pode colocar em tela cheia. Eu coloquei, só que não, acho que não está carregando ainda. Acho que agora foi. Bom dia a todos. Meu nome é Mariana de Melo Barbosa. Eu sou aluna de pós-graduação do programa de pós-graduação em Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica do Centro Acadêmico de Vitória e vou apresentar o meu projeto intitulado de Uso da beta-glucana na prevenção e tratamento da insuficiência hepática aguda induzida por acetaminofeno, uma revisão sistemática pré-clínica sob orientação do professor Dr. Eduardo Carvalho Lira. Bom, o fígado, ele é denominado o órgão central do metabolismo e participa de funções essenciais do nosso organismo. Entre algumas dessas funções estão o metabolismo de lipídios, proteínas, carboidratos, atividade imunológica, produção da bile, armazenamento de carboidratos na forma de glicogênio, armazenamento de vitaminas A, D, E e K. E também a síntese de proteínas plasmáticas, como albumina, protombina, fibrinogênio, proteína C reativa. Seguindo, a insuficiência hepática aguda, ela é uma doença rara e complexa e ela é causada por agentes químicos, virais e farmacológicos. E algumas de suas características principais é a ocorrência simultânea de icterícia, coagulopatia e encefalopatia hepática. Essas injúrias elas vão levar a uma lesão no parênquima hepático e, consequentemente, a perda da função dos hepatócitos. Nos países desenvolvidos, a causa principal da insuficiência hepática aguda é o uso abusivo do acetaminofeno, ou como a gente conhece aqui no Brasil, popularmente paracetamol. Então, o Reino Unido e os Estados Unidos estão nos primeiros lugares, digamos assim. A insuficiência hepática aguda induzida por fármacos, ela é uma das principais causas da insuficiência hepática aguda, como eu já falei anteriormente, e as suas características principais são o aumento da alanina-aminotransferase, da fosfatase alcalina e da bilirrubina. Então, vai ocorrer um aumento sérico desses marcadores. Isso se dá em resposta a uma exposição aguda ou crônica a um composto natural ou manipulado. E existem, basicamente, dois mecanismos para tentar explicar essa hepatotoxicidade induzida por fármacos. Um deles seria o mecanismo intrínseco, que é dose dependente. Então, nesse caso, seria o paracetamol, doses elevadas, é mais comumente ocasionado por doses elevadas de paracetamol, e no caso do mecanismo idiosincrático, é mais imprevisível, ou seja, não se sabe muito bem qual é a dose, qual o tempo que leva para causar essa hepatotoxicidade. E ele é mais causado por antibióticos, suplementos, entre outros. O tratamento é um pouco escasso. Então, o que é que se faz quando se tem uma insuficiência hepática aguda induzida por fármaco? Então, primeiro, se remove o agente agressor. Então, quando se remove esse agente, há uma melhora no prognóstico do paciente. E a outra opção seria o uso da N-acetilcisteína no tratamento precoce da overdose induzida por paracetamol nas primeiras 8 horas de intoxicação. O paracetamol, acetaminofeno ou APAP, é um analgésico e antipirético amplamente utilizado por ser de baixo custo e ter uma segurança terapêutica. Porém, essa segurança terapêutica, quando se faz o uso abusivo, o uso exagerado do paracetamol, ele pode levar a um acúmulo do APAP no fígado, e esse acúmulo ele vai promover a produção da N-acetil-P-benzoquinona amina, a NAPQI, e essa NAPQI é um metabólico tóxico que é produzido por enzimas do complexo citocromo oxidase P45, P450. Então, o que é que vai ocorrer? Esse complexo
vai levar a uma depressão dos níveis de glutationa reduzida no hepatócito. Essa glutationa seria responsável pelo combate dos radicais livres. Também vai levar a um intenso estresse, à disfunção mitocondrial e ao dano celular e morte. A morte do hepatócito. Então, o estresse oxidativo, ele se dá pelo desequilíbrio entre a produção e a eliminação das espécies reativas de oxigênio. Então, quando não há esse equilíbrio, ocorre uma perturbação da homeostase e leva ao estresse. E esse estresse, consequentemente, vai levar a uma lesão celular e tecidual induzida por meio de mecanismos tanto necróticos quanto apoptóticos. E como podemos ver nessa figurinha aqui, uma célula normal, a célula que foi atacada pelos radicais livres, e aqui, quando já se instalou o estresse oxidativo, a célula é destruída. A beta-glucana são polímeros de glicose encontrados nas paredes celulares de leveduras, fungos e cereais, e ela tem sido amplamente estudada por seus efeitos benéficos na imunidade, né, como antioxidante, por seus efeitos hipoglicemiantes, hipolipemiantes, e entre vários outros. Atualmente também tem se estudado os efeitos protetores da beta-glucana relacionado à capacidade antioxidante dela, e alguns autores, eles dizem que essa capacidade seria relacionada à capacidade antioxidante da molécula de beta-glucana sequestrar os radicais livres. Então, como desfechos primários e secundários, vamos avaliar o uso da beta-glucana, avaliar se esse uso mostra-se eficaz como tratamento para insuficiência hepática aguda em camundongos e ratos induzido por acetaminofeno, e como desfecho secundário, temos mensurar os níveis de alanina aminotransferase, ALT, e aspartato aminotransferase, AST, assim como os níveis de glutationa reduzida, para verificar se houve possíveis alterações, já que são marcadores de alterações hepáticas. Materiais e métodos. Foi realizada uma pesquisa nas bases de dados da literatura Medline, via PubMed, Embase, Scopus e literatura cinzenta, via OpenGray. As palavras-chave foi beta-glucan, hepatic failure e APAP. Então, o total de artigos encontrados foram 19.045 artigos. Desses, foram retirados os que não tinham presença de desfechos primários ou secundários no título, artigos que eram estudos que eram realizados com humanos e com outros animais. Então, para a leitura do título, ficaram 4.505 estudos. Desses 4.505, foram selecionados para a leitura do resumo apenas 533, e também desses 533 foram selecionados para a leitura do texto completo apenas 8. E esses que foram eliminados foi de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Então, foram retirados artigos que eram de revisão sistemática, estudos com outros animais que não eram camundongos nem ratos, e artigos que eram com doença hepática crônica. Então, será incluído nessa revisão apenas 4 artigos. Então, os critérios de inclusão seria ser um estudo realizado com animais, no caso, com camundongos ou ratos. A extração de dados, ela está sendo feita está sendo feita por 2 pesquisadores independentes. As comparações também são feitas entre o grupo que recebeu a beta-glucana e o grupo que não recebeu a beta-glucana, porém, os 2 receberam a mesma injúria, no caso, a insuficiência hepática induzida pelo acetaminofeno. E o risco de viés, tentamos reduzir esse risco, minimizar, seguindo o acrônimo PICO e as orientações do PRISMA. Como resultado preliminares, eu trouxe resultados de apenas 2 artigos, resultados parciais de apenas 2 artigos, que apesar de as doses
do acetaminofeno ser diferente nos dois grupos, um com 500 miligramas e o outro com 900 miligramas, e a duração do tratamento também ser diferente, mostrou-se que nesses artigos foi mostrado que os efeitos protetores, que a beta-glucana teriam efeitos protetores contra a toxicidade hepática induzida pelo acetaminofeno em camundongos. E no segundo estudo, ele fala também sobre uma limitação do dano oxidativo. As conclusões preliminares é que os dados da literatura elas sugerem que a administração da beta-glucana pode ter um efeito hepatoprotetor contra a toxicidade induzida por paracetamol em camundongos, porém, esses dados ainda não estão completos, falta ver todos os dados ainda sobre a LT, a ST, a histopatologia também, então, prosseguimos com o artigo. E aqui estão os agradecimentos. Muito obrigada a todos pela atenção. Mayara? Mariana? Mayara? Tá me ouvindo? Tô. Eu vou dar continuidade agora, como cerimonialista. Isso. Alguém tem alguma pergunta para Mariana? Não? Então, eu vou perguntar. Mari, tu pretende fazer em quanto tempo tua revisão sistemática? Tá sentindo alguma dificuldade? Fala um pouquinho para a gente da experiência. Olha, a revisão foi meio que um plano B, sabe? Porque o nosso estudo inicial seria com animais e até durante esse período, durante esses 2 meses, conseguimos dar início realmente ao trabalho com animais. E, assim, é tudo muito novo para mim, essa questão da revisão sistemática, eu nunca tinha trabalhado, mas está sendo muito bom, está sendo uma experiência muito boa. Eu tenho algumas dúvidas, porque a primeira revisão sistemática eu nunca tinha feito, mas está sendo uma experiência boa. Que bom. Mais alguém tem alguma dúvida para Mariana? Bom, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida,